Eu tenho, eu movimentei ou eu lucrei. Essas são as 3 perguntas básicas que vão salvar a tua declaração de criptoativos. Tu comprou Bitcoin, trocou uma parte por Ethereum, mandou outra parte por uma carteira e depois ainda operou numa exchange estrangeira. Agora me responde, em qual desses momentos tu precisa declarar? Em qual desses momentos tu precisa informar e em qual tu precisa pagar o imposto? Se tu travou aqui, o problema não é tu, não é falta de inteligência. O problema é que as 3 obrigações diferentes costumam ser explicadas como se fossem a mesma coisa, e não são. E se tu tá chegando agora aqui no mercado, melhor ainda, porque nesse vídeo tu vai aprender do jeito certo, sem nunca mais ter que voltar a esse assunto. Bora comigo. O meu nome é Ana Paula Rabelo, eu sou @declarando Bitcoin e eu te ajudo a pagar menos impostos de forma completamente legal. Se tu não me segue ainda, já te inscreve aqui no canal, toca a sinetinha das notificações para ser avisado de conteúdos como esse, compartilha o nosso canal com os amigos, com gato, cachorro, papagaio, com todo mundo que pode usufruir dessas informações com sabedoria e já aproveita e nos segue em todas as redes sociais. Até o final desse vídeo, tu vais ter um mapa completo das 3 perguntas. Eu tenho, eu movimentei ou eu lucrei. Com isso, tu vai entender os números que mais confundem o investidor brasileiro. 5 mil, 35 mil e 15%. A regra mãe, antes dos detalhes, guarda essa frase. Declarar patrimônio, informar operação e pagar imposto são 3 coisas totalmente distintas. Tu pode ter que declarar uma posição e não pagar imposto. Tu pode precisar informar operações e não ter lucro. E pode ainda ter imposto a recolher, mesmo que uma exchange já tenha enviado as tuas informações à Receita Federal. E é por isso que o nosso mapa começa pelo verbo certo. Tem cripto. Se tu entrega a declaração de imposto de renda, os criptoativos entram na parte do patrimônio, ou seja, lá na declaração de bens e direitos. O Manual da Receita para 2026 determina que criptoativos com custo de aquisição igual ou superior a R$5.000 por criptoativo sejam declarados. E ainda, o Bitcoin, altcoins, stablecoins, NFTs e outros criptoativos aparecem em categorias próprias. A palavra mais importante aqui é o custo. Imagina que tu comprou R$6.000 em Bitcoin. No fim do ano, esse Bitcoin valia 10 mil. Na declaração lá de imposto de renda em bens e direitos, a regra geral é informa o Bitcoin a custo de aquisição, ou seja, os 6 mil, não a cotação aquela dos 10 mil. E isso também explica aqui uma dúvida básica. Comprar e simplesmente manter uma criptomoeda que valorizou não significa por si só que tu realizou um ganho tributável. O ganho aparece quando existe um fator de alienação ou outro evento de realização. E atenção, esse limite de 5 mil, ele é uma regra para declarar o ativo. Não é uma faixa de isenção de imposto e isoladamente ele não quer dizer que qualquer pessoa que comprou R$5.000 esteja automaticamente obrigada a entregar a declaração anual. Primeiro, tu precisa verificar se tu te enquadra nos critérios gerais de obrigatoriedade da declaração de imposto de renda. Se entregar, aí sim aplica a regra patrimonial ao criptoativo. Segunda pergunta, eu movimentei cripto. A de cripto é a primeira armadilha dos 35 mil. Aqui está uma das mudanças que mais geraram confusão. Não houve mudança de tributação, não houve mudança na questão da isenção, não houve nada disso. Desde 1º de julho de 2026, a Decrypto passou a produzir efeitos para o reporte mensal e substituiu o modelo anterior, que era a Instrução Normativa 1888 da Receita Federal. Então, para o investidor residente no Brasil, a atenção aumenta quando as operações são feitas por prestadora residente no exterior, ou ainda uma plataforma descentralizada, a famosa DEX, ou ainda sem uma prestadora de serviço. Nesses casos, a Decrypto deve ser apresentada quando o valor mensal das operações isoladas ou somadas for maior do que 35 mil. Percebe aqui o seguinte, estamos falando de operações, não estamos falando de lucro, de imposto, de prejuízo, de coisa nenhuma. A declaração essa, ela alcança compra, venda, permuta, diferentes tipos de transferência. A norma prevê ainda situações como airdrop, renda de staking, mineração. E isso não quer dizer que todos esses eventos tenham exatamente a mesma tributação. Só quer dizer que eles estão dentro do universo informacional da Decrypto. O prazo dessa Decrypto é mensal. O último dia útil do mês seguinte ao das operações. Pessoa física, por exemplo, entregar em atraso, a norma prevê uma multa de R$100 por mês, por fração, ou ainda informações omitidas, inexatas ou incompletas podem te gerar uma multa de mais 1,5% sobre o valor total da operação. E a própria norma permite retificar e afasta a multa relativa ao erro quando a correção acontece antes do procedimento de ofício. Se todas as tuas operações ocorreram por um exchange residente no Brasil, fiscalmente residente no Brasil, o reporte das operações abrangidas cabe a essa prestadora, ou seja, a corretora é responsável por isso. Mas isso não elimina os teus outros deveres, que são organizar os documentos, verificar eventual imposto,
e ainda preencha corretamente a declaração anual. Não se confunde declaração anual com declaração mensal. E agora vem a pegadinha. O número 35 mil aparece de novo. Ele aparece 2 vezes. Apareceu na Decrypto e ele aparece agora com uma outra função, que é lá na terceira pergunta. O eu lucrei? Se eu lucrei no regime doméstico, ou seja, lucrei, e isso foi aqui no Brasil, essa venda ou troca de cripto foi no Brasil, eu vou tributar no regime do ganho de capital. E isso é aplicável às criptomoedas custodiadas ou negociadas no país. E a Receita considera a alienação não apenas a venda. Troca direta também de uma criptomoeda por outra também pode realizar ganho, mesmo sem saque para moeda fiduciária, que é aquilo que a gente fala sempre, o saque para o banco ele não é fato gerador. Então usar cripto na aquisição de bens ou serviços também pode envolver alienação e precisa ser avaliado pelo valor da operação. Trocar Bitcoin por Ether ou por um stablecoin não apaga o evento tributário. Para isenção de pequeno valor, a Receita considera que o total das alienações no mês, somando todas as espécies de criptoativos. Se esse total for de até 35 mil reais, o ganho pode ser isento. Acima de 35 mil reais, havendo ganho, aplica-se aí as alíquotas progressivas do ganho de capital. 35 mil é com relação ao total alienado, não é sobre o lucro. Exemplo simples, ignorando taxas e outras operações. Tu comprou Bitcoin por 20 mil e vendeu por 30 mil. O ganho foi de 10 mil, mas o total alienado no mês ficou em 30 mil. Nesse caso, no regime doméstico, esse que aqui no Brasil, é uma venda de bens de pequeno valor e esse ganho é isento. Agora vamos mudar esse número. Tu comprou 20 mil e vendeu por 40 mil. Aí o total alienado passou os 35 mil. O ganho foi de 20 mil. Na primeira faixa, essa alíquota fica em 15%. Então o imposto, nesse caso, ele é de 3 mil. Essa tabela progressiva ela começa em 15% para parcela de ganhos de até 5 milhões e vai até 22,5% para parcelas acima de 30 milhões. O ganho tributável é apurado no ano em que ele ocorre, em regra com auxílio do GCAP, e o imposto é pago até o último dia do mês seguinte à alienação. Depois todos esses dados são levados à declaração anual do exercício seguinte. Tu teve um ganho agora em agosto de 2026. Esse imposto vence em setembro de 2026, porém isso tudo vai para a tua declaração de imposto de renda, que vai ocorrer lá em maio de 2027. Agora, se eu lucrei no exterior, bom, aqui a localização muda totalmente o tratamento. A Lei 14.754, conhecida por nós como a Lei das Offshores, incluiu ativos virtuais entre as aplicações financeiras no exterior. E isso sim foi uma tremenda mudança para o mercado. A regulamentação da Receita considera localizados no exterior os ativos virtuais e arranjos com ativos virtuais quando são custodiados ou negociados por instituições localizadas fora do Brasil. Então, quando o criptoativo e a operação se enquadram nesse regime, o rendimento realizado é levado à declaração de ajuste anual e tributado à alíquota fixa de 15%. Nesse caso, também permite compensar perdas comprovadas em aplicações financeiras no exterior, segundo suas regras. Esse regime aqui no exterior não se aplica a isenção àquela dos 35 mil reais. E é por isso que pessoas podem fazer operações parecidas e chegar a rotinas tributárias totalmente diferentes. Uma operou no ambiente nacional e a outra manteve os ativos ou negociou o ativo por uma instituição no exterior. Percebe que como fica mais simples de entender quando tu faz uma pergunta de cada vez? Não corra o risco de deixar tudo para a declaração do imposto de renda. É muito difícil chegar lá na declaração do imposto de renda e reconstruir o ano inteiro de operações. Todo mês, guarda os teus extratos, as datas, as quantidades, os valores em reais, as taxas, hashes das transações e a identificação de onde o ativo estava custodiado ou foi negociado. Mantenha um cálculo de custo médio por espécie e separe operações realizadas no Brasil das realizadas no estrangeiro. Se tu te lembrar de apenas uma frase desse vídeo, eu já ganhei o meu dia. Informar não é pagar e pagar não substitui informar. E agora eu quero saber qual é a palavra que mais te confunde. Declarar, informar ou pagar. Escreve para mim aqui nos comentários e isso vai definir o próximo vídeo, no qual eu posso montar, inclusive, aqui um exemplo de apuração com vocês. Se esse mapa te deixou o tema mais claro, já curte esse vídeo aqui, te inscreve aqui no canal e envia esse vídeo para alguém ainda que acha que imposto sobre cripto só existe quando o dinheiro volta para o banco. Já nos segue para ficar ligado em mudanças de legislação e acompanhar o mercado. Se tu precisa de ajuda para declarar os teus criptoativos ou ainda para regularizar a tua situação fiscal, chama no link abaixo aqui desse vídeo
que eu vou te ajudar. Lembrando ainda que a nossa turma de aprendizado lá na comunidade VIP fecha as inscrições em definitivo agora em 31 de agosto. E a partir de outubro vem aí versão 2.0 da nossa comunidade. E para ti, que é nosso aluno, que já está conosco lá na comunidade, tu vai ser migrado com todas as novas funcionalidades disponíveis. Um beijo grande e até a próxima.